Olá, bom demais ter você por aqui. Neste final de semana acontece o Festival de Verão da UFMG. O evento traz várias atrações de música, teatro, exposição, enfim, muita arte. Mas além da parte artística, também tem ciência. No programa de hoje vamos trazer 3 convidados que estarão no festival. Aqui no Dois Pontos, eles vão adiantar um pouco do que você vai ver em detalhes no Centro Cultural UFMG. Vamos bater um papo com Alberto Francisco do Carmo sobre OVNIs e ufologia e saber quais os enigmas da ciência com o físico Abá Persiano e o matemático Heleno Cunha. Ficou curioso? Então fique com a gente, o Dois Pontos já começou. O primeiro computador eletrônico foi um produto da Segunda Guerra Mundial. Representava a separação do mundo em dois. A notícia descoberta iria salvar o mundo. Nosso primeiro convidado de hoje é Alberto Francisco do Carmo, licenciado em Física pela UFMG, desempenhou várias funções na carreira, mas hoje vem falar sobre ufologia, assunto pelo qual se interessa e pesquisa desde 1954. No Festival de Verão, será o responsável pela oficina Antes que o Sonho Vire Pesadelo, em que irá tratar de OVNIs e ufologia. 2 pontos para ele. Se eles vierem, de repente, o choque cultural que desabarar sobre a espécie humana se tornará um pesadelo. Alberto, muito obrigado por sua presença aqui no Dois Pontos, viu? Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é a ufologia, né? É bom a gente conceituar um pouco do que ela se trata, enfim, do que ela trata também, Alberto. A ufologia ainda não é uma ciência. A ufologia, como eu disse há uns 20, 30 anos atrás, quando eu resolvi começar a sair da toca, ela é uma proto-ciência. Ela é um conjunto de informações vindas das mais variadas origens, só que ela tinha um dilema. A partir de um determinado ponto, ou ela virava uma ciência, ou virava uma pseudociência. Eu e vários companheiros temos feito um esforço enorme para que ela vire uma ciência, mas infelizmente eu constato que neste momento histórico, ela está vivendo um momento de pseudociência. E o que dificulta ela se tornar uma ciência? Bom, nós temos várias coisas que dificultam a ufologia, dela se desenvolver e se transformar numa ciência. Nós temos uma coisa que eu digo que são os tóxicos da ufologia. Nós temos o cientificismo, que é o camarada pensar que só o que vem da boca do cientista é que vale, que ignora o saber popular como uma coisa que pode preceder o saber erudito. Existe o militarismo, que são as pessoas que botam censura em cima das coisas para não ter de confessar a público que eles são incapazes de controlar o fenômeno. Existe o misticismo, que é quando o ser humano projeta nesses ETs aquela figura de salvadores da pátria ou do planeta que vão resolver tudo para eles. E principalmente o amadorismo, porque as pessoas não conseguem ser profissionais, porque a ufologia até hoje é uma ciência de horas vagas. Todo mundo tem que trabalhar, etc. Não há condição de se viver, por exemplo, 8 horas pensando, trabalhando em ufologia, né? E o outro perigo é a parte do psiquismo. Quando a pessoa leva problemas íntimos, projeta aqueles problemas em cima do que pensa e faz em ufologia. Aí a coisa acaba de completar o bolo. E foi sempre um problema, Alberto? Você começou nessa área em 1954, né? Trata dessa área. Desde lá já é um problema e a partir de aí até agora, quais que são os problemas? Qual que é a diferença em se pesquisar a ufologia daquela época para agora? Olha, sempre foi e continua sendo desse jeito. Agora, o que acontece é que, numa tática estranha, vamos dizer assim, parece que os OVNIs melhoraram em vários pontos, no sentido de que se eles eram discretos e furtivos, ficaram mais discretos e furtivos ainda. Por quê? Porque uma das coisas que caracteriza a presença dos OVNIs em nosso planeta é a furtividade. É
a clandestinidade operacional. E isso já é uma coisa preocupante, certo? Então, com isto, nós a gente começa também a ter os nossos grilos. Por que se esconder tanto? Porque não é problema, não é tanto o governo que esconde, não. Eles próprios se escondem. Eles procedem muito como aquele personagem, o Curupira, entendeu? Que anda com os pés para trás para enganar as pessoas, né? Que eles foram para um lado e, na verdade, estão indo para o outro. Mas você acha que essa descrença ela dificulta a identificação e aparecimento deles? Não, eles espalhando pistas falsas a respeito deles próprios, claro que eles dificultam. Uma coisa que você pode inferir, não deduzir, não concluir, mas inferir você pode. Não é? É que não interessa a eles um contato claro conosco, e já de muito tempo. Só que isso, a partir de um determinado tempo, começa a nos preocupar, porque se eles vierem de repente, daí o tiro da oficina, o choque cultural que desabará sobre a espécie humana se tornará um pesadelo. Bom, então você defende uma outra postura, né? Uma mudança de postura. Qual seria essa mudança? A mudança seria, eu ilustro isso com um caso da descoberta da efedrina. Um estudante chinês foi à China, estudou medicina nos Estados Unidos, e lá ele teve uma grande briga com um tio dele, que era raizeiro chinês, né? Ele fez pouco caso das coisas do tio. O tio pegou um monte de folha e falou assim: olha, isso aqui, ó, ressuscita um morto. Então ele, para não ofender o tio, ele levou aquelas folhas secas, né? E mostrou lá para os colegas. Aí o professor, que passa a ser uma figura-chave agora no que eu vou contar, o professor disse: não, prepara um extrato disso aí. Aí um dia eu estava fazendo uma experiência com um cachorro, e o cachorro começou a perder as batidas do coração, começaram a ficar bravos. Eu disse: ó, então é uma boa hora da gente experimentar um remédio do seu tio. Eles injetaram aquilo na veia do cachorro, as batidas recuperaram o ritmo e o cachorro não morreu. Aí descobriram a efedrina, que é um poderoso vasoconstritor. Então, o que a ciência tem de fazer, ela tem de respeitar o saber popular, se unir a ele, como em várias frentes estão sendo feitas, não é? Caras que vão lá na Amazônia, percebem, por que o índio está usando aquela erva assim? Não, aquela erva tem alguma coisa. Mas com a ufologia isso não ocorre, porque as pessoas já têm um preconceito tão grande, não é? Acho que é coisa de louco. Ou seja, eles negligenciam o saber popular, é isso? Exatamente. Como também uma coisa, eles negligenciam o fato de que o povo não está bem informado a respeito de fatos científicos e esquecem. E aí eu entro com a minha posição de professor de física, entendeu? Se o ensino de ciências em geral no mundo fosse bem melhor, essas pessoas poderiam dar dados muito melhores do que dão quando nos procuram para relatar seus fatos. Além dos cientistas, existe também um preconceito da sociedade, né? De algumas pessoas que não sabem, que não conhecem, que acabam, às vezes, tratando isso com uma certa brincadeira, não dando crédito, enfim. Isso também dificulta de alguma forma? Olha, já dificultou mais, mas hoje não vejo tanto assim, não. Certo? As pessoas contam. E nós temos uma coisa muito boa, eu vou dar uma notícia que talvez ninguém saiba, mas um psicólogo formado na UFMG, Leonardo Breno Martins, até te recomendo, viu, para uma próxima pauta. Ele fez e obteve um mestrado na USP, analisando pessoas que tiveram experiências, vamos dizer assim, no popular, cabeludas, com OVNIs, inclusive avistamento de tripulantes. E depois de analisá-las, de recolher as histórias e analisar uma por uma, ele chegou a uma conclusão: nenhuma delas tinha qualquer traço de debilidade mental. Só uma coisa, a gente tem um conhecimento sobre a ufologia e também sobre o contato, né, com OVNIs, a partir de relatos de pessoas. Existe algum caso que a ciência comprovou, enfim, alguma coisa irrefutável, incontestável, Alberto? Como eu disse, né, ainda não, mas nós temos
nós temos evidências. Eu citaria, por exemplo, os vários casos em que envolvem aviões, por exemplo, o caso do entreveiro entre caças da FAB e OVNIs, né? Inclusive com a participação do ex-ministro Osiris Silva, na noite de 19 de maio de 86, foi um caso, certo? E casos envolvendo aviões de passageiros, como, por exemplo, um caso ocorrido na Espanha em 1979, em que um OVNI começou a brincar com um caravelle cheio de turistas alemães e austríacos, que o piloto não aguentou ter que fazer uma aterrissagem de emergência. Ele estava na rota Salzburgo, Maiorca e Tenerife, né? E teve que aterrissar em Manises, Valência, para se safar do OVNI. E uma coisa que aconteceu é que o radar, a aviônica do avião falhou. E é uma coisa que aconteceu, que eu posso te falar, que é uma coisa preocupante. Eles já se mostraram capazes de interferir na aviônica, como se eles focalizassem o avião que vai interceptar e pensassem assim, ó, vamos anular isso, mas não vamos derrubar o avião, não. Então, em Teherã, nesse caso da Espanha, nesse caso da FAB, as pessoas ficam sem comunicação, os disparadores de mísseis falham, eles somem dos radares. Agora, mas no tempo que a gente vive, né, como a tecnologia é tão avançada, por que ainda é um problema identificá-los? Isso, de certa forma, a tecnologia deles, não ajudaria? A tecnologia deles é infinitamente superior à nossa. Nesse caso, a gente tem que ver isso. Não é? Há casos que fazem pensar que, por exemplo, que eles, por exemplo, tenho informação... Mas existe relatos de que a tecnologia deles é maior do que a nossa, sim, é melhor do que a nossa? Sim, sim. Inclusive coisas assim que a gente fica espantado, por exemplo, ser capaz de atravessar uma parede como um fantasma, ser tocado como eu estou te tocando aqui agora. Vamos dizer que você fosse um ET que se materializou dentro do meu quarto, né? E acontece isso. Então, está aí o ET sólido, etc. E diz, bom, até logo, atravessa a parede e vai embora. Já aconteceu isso, e não é uma vez, não, várias vezes. Ou seja, não é só ver, as pessoas também tiveram contatos físicos. Físicos, e de repente o sujeito passa por uma parede como se fosse um fantasma. Isso já, se tivesse acontecido uma vez, não, mas já aconteceu. Tanto é que tem um nome dentro do jargão ufológico, bedroom visitor. Quer dizer, a pessoa está tranquila no seu quarto e de repente materializa uma figura ali, estava tudo fechado, não entrou por porta, por janela, materializou ali, né? E eles escolhem as pessoas para quem aparecer? É estratégico? Boa pergunta. Até certo tempo atrás, a gente pensava que era por acaso, certo? Mas quando a gente vê o contexto das pessoas, a gente, pelo menos em alguns casos, a gente vê que eles lá, do jeito que eles fazem, aquele ali tá bom, vamos lá, entendeu? Porque conseguirão Bom seria o quê? Bons resultados para eles. Entendeu? Bons resultados para eles. Para nós, não. Porque normalmente muitas das pessoas ficam confusas. E resultados bons para eles seria o quê? Dos resultados é de reforçar essa estratégia de cortina de fumaça. Porque a pessoa conta um caso desse, que é isso, fulano, você teve uma ilusão, você viu um fantasma, né? E, na verdade, não foi uma ilusão, nem foi um fantasma, a coisa aconteceu mesmo, certo? Ou, por exemplo, dizem para a pessoa, olha, no seu mundo vai ter uma catástrofe que vai ter os continentes, já aconteceu isso, a Califórnia vai rachar, não é? Vocês precisam rezar muito e outras coisas mais e seguir as nossas ordens. Aí as pessoas seguem as ordens, não acontece nada, caem no ridículo. Parecem experimentos em submissão, várias vezes.
Agora, como é que fica o estado psicológico dessas pessoas que têm acesso a esses seres, que têm contato? Quem vê de uma forma mais mansa a coisa, ou pelo menos tem um certo autocontrole, né? A visão dele de mundo, de universo, se abre. Por exemplo, uma coisa que já se verificou é que as pessoas que têm um contato mais profundo, seja ele bom ou mal, a partir daí eles passam a seguir. Se tinha uma religião antes, essa religião dançou, certo? Eles passam a seguir o bom senso, etc, etc. Mas não há mais lugar para a religião entre essas pessoas. Outros, ao contrário, se sentem que Deus os protegeu naquela hora, ficam mais religiosos. Mas há essa predominância. As pessoas ficam bem menos religiosas, procuram viver melhor. Na dissertação do Leonardo, ele chegou a essa conclusão, que aquilo abriu a cabeça deles num certo sentido. Você acha que na conjuntura em que a gente está, é mais propenso agora de que eles apareçam? Como é que você vê o futuro da ufologia e esses contatos? O futuro da presença deles. Aqui é o seguinte, meu Deus, esqueci seu nome. Pablo. Eu vejo uma perspectiva de um violentíssimo choque cultural. Porque da noite para o dia, ciência, religião, tudo vai ser posto em dúvida. Por exemplo, uma turma que vai sofrer um choque muito grande são todas as pessoas, sejam islâmicas, sejam evangélicas, sejam renovação carismática e outros mais, elas vão levar um choque violento. Porque não acreditam? Não, porque vão dizer para elas, essas coisas que vocês acreditam, piamente, não são bem assim ou nunca foram assim. Certo? Então vai ser assim, elas vão se sentir esmagadas. Mas isso está próximo de acontecer? O que você pensa? Quando a gente fala de futuro, é daqui a quanto tempo? Meu caro, eu não sou futurólogo, mas eu tenho uma coisa que eu sempre agora aprendi. Com essas coisas, você não pergunta para mim, pergunta para eles. E eles nunca disseram nada? Não. Não. Eles às vezes falam, nós vamos... Eles agem muito desse tipo assim, nós vamos descer no ano tal. No ano tal, eles não vêm. Né? Ou vocês estejam lá tal hora, assim, que nós vamos. Tanto é que eu criei a figura desses contatados, já que tem ET, né? Eu falo do TT, quer dizer, do trouxa terrestre, que vai na conversa deles. Eu já não vou. Me diz uma coisa, você já teve experiências pessoais com ETs, com OVNIs? Não, com OVNIs sim, eu vi 2 vezes. Inclusive numa eu transmiti os números do Pi, 31416, e isso teve testemunhas, né? E eles pareceram entender do que eu estava falando e começaram a fazer círculos em cima da gente, no acampamento onde nós Quando e onde que aconteceu? Foi em 69, após o sequestro do soldado José Antônio da Silva. Certo? Isso para contar para meus netos. Eu tenho um relato disso na internet. Né? Inclusive você pode ver lá, tá, no YouTube, está lá eu contando essa história direitinho. E qual foi a outra experiência? A outra foi essa que eu estava estudando latim, saí para dar uma respirada, dei um bocejo, né? Aquele bom bocejo assim. Quando eu olhei aquela luzinha laranja, né? Lá em cima, que se desloca perpendicularmente à Avenida Santos Dumont, vai até o Colégio Batista, fica vermelha, dá uma disparada para a direita e faz um looping, e vai na direção da Serra do Curral. Eu sabia que o avião... Você sabe que essas coisas são proibidas, né? Uma das coisas que as pessoas não sabem, né,
Ah, porque foi um avião. Escuta, avião tem uma luz verde à direita, uma luz vermelha à esquerda e as luzes de navegação. Um avião não pode chegar perto do outro, pelas nossas leis, a menos de 5.000 metros. Já teve casos de OVNIs que puseram tripulações de aviões que chegaram a 100 metros. Esses OVNIs são sempre iguais? Não. E parece que é uma coisa assim, que ou eles evoluem, ou há levas, por exemplo, há uns que passam por aqui, bom, já conhecemos um bocado, não é? E, não, chega, vamos embora. Certo? Mas aí vem outros. Por exemplo, no passado, os OVNIs perturbavam muito os motores dos carros. Mas, por exemplo, na onda belga, que envolveu uns triângulos voadores muito grandes, apenas num caso, um receptor de FM de carro teve a função de programação anulada. Mas o carro não parou, não aconteceu nada. Até o Leon Barrenick, que é do Departamento de Física de Plasma da ULB, Universidade Livre de Bruxelas, ele comentou comigo, só, tá vendo, eles estão melhorando. A gente percebe. Agora, eles são de onde? Onde que eles habitam, já se sabe? Não, claro que não. Claro que não. O que a gente sabe é que não são do sistema solar, do nosso sistema solar, mas de outros sistemas solares e distâncias muito grandes. Aí surge o velho problema, como é que eles chegam aqui? Né? Velocidade da luz, é o máximo que se tem no universo, etc, etc. Tá? Dilatação da massa, dilatação do tempo. Mas por exemplo, há casos que a gente vê que eles têm uma mironga, um borogodó qualquer para vencer isso. Agora, como assim? Lá vou eu. Pergunta para eles. É sempre eles, né? Eles E como é que eles são? A maioria esmagadora é humanoide. Cabeça, tronco e membros. Inclusive, se você pegar, qualquer um pode olhar, um site de um xará meu, Albert Rosales, dos Estados Unidos, IRAAP, I-R-A-A-P, Humanoid Database. Esse camarada teve a paciência de catalogar casos de avistamentos de humanoides no mundo inteiro. Mas são dezenas de milhares diferentes. Quer dizer, a Terra... É engraçado que o Carl Sagan falou assim, acreditar nessas histórias de voadores, né, parece que a nossa Terra está inundada de visitantes não convidados. Né? Só que os visitantes não gostam da etiqueta do Carl Sagan, né? Eu gostaria que fosse de outra forma. Pois é, mas os caras não concordam com isso, não. Bom, a gente vê que você está um pouco inteirado sobre o que acontece fora, né? As pesquisas, em comparação com o Brasil. O Brasil sempre teve uma vantagem para isso. Em primeiro lugar, ele não tem militares tão comprometidos com a ideia e o dever de serem inexpugnáveis, como, por exemplo, tinha os Estados Unidos ou a União Soviética. Então, o jeito dos militares daqui lidar, eles são um pouco trapalhões, mas até que eles são boa gente. Em certos aspectos, quando fala liberdade de informação, não, mas no nosso caso, não é? No nosso caso, eles tiveram... Olha, um caso interessantíssimo. O João Adil de Oliveira foi o torquemada do inquérito do IPM militar que praticamente levou o Getúlio Vargas ao suicídio, João Adil de Oliveira. Acontece que houve um caso de OVNIs em Gravataí, em 1954, outubro de 1954,
E aquilo sacudiu o João Adil de Oliveira. Não? Ele convocou uma conferência na Escola Superior de Guerra, pouca gente sabe disso, em 1954, com a presença de pilotos, e pela primeira vez, não foi em 1986, que a FAB deixou os pilotos falarem, certo? Não, foi em 1954. Quer dizer, aquela foi a segunda vez, então a FAB teve uma atitude mais aberta. E uma coisa curiosa aconteceu durante a Revolução de 64. Agora é o seguinte, a gente está com um tempinho aqui. Então, só um bocadinho. Rapidinho, então. O caso é o seguinte, ele, quando foi chefe da 2ª Zona Aérea no Rio, que acho que é essa, 2ª Zona Aérea, ele ficou conhecido pelo tratamento benigno que ele deu aos presos políticos. Só que o Médici ficou sabendo e botou ele para fora. Mas, quer dizer, ele, João Adil de Oliveira, ele foi tocado pela coisa também, né? Então, você vê que nesse ponto... São várias histórias, né, Alberto? E todas elas vão ser contadas lá no Festival de Verão. Então, todas é impossível. Todas é muito, verdade. Mas, enfim, algumas delas, então, queria que você convidasse, falasse um pouco sobre o que vai ser o festival, o que você vai estar apresentando lá, bem rapidamente. Olha, a oficina tem uma parte de contextualização, que eu vou dar o máximo de informação possível. Mas na segunda parte a gente vai fazer, eu tenho ideia de fazer, de acordo com as pessoas que aparecem, oficinas de tradução. Eu vou dar casos para as pessoas traduzirem, para ver como é que um ufólogo tem que traduzir, ver como é que um ufólogo tem que desenhar. Essa parte de retrato falado, você falou aí no intervalo, a arte ajuda muito a ufologia para a gente trazer aquilo de volta. Ou seja, tudo isso então vai estar lá no festival. Tá. Infelizmente a gente vai ter que encerrar, porque nosso tempo terminou, Alberto, mas muito obrigado por sua presença, viu, aqui no Dois Pontos, e volte sempre. Eu que agradeço ao FMG e até me sinto surpreso depois de tantos anos, mas vai lá. Ok, obrigado, Alberto. Bom, no segundo bloco vamos tratar dos enigmas da ciência. Não perca! Estamos de volta e no programa de hoje trazendo algumas das atrações do Festival de Verão que acontece entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março no Centro Cultural FMG. Neste bloco, recebemos Abá Persiano, graduado em Física e mestre em Engenharia Metalúrgica pela UFMG e doutor em Física de Metais pela Universidade Imperial College. 2 pontos para ele. Quando eu conheço uma teoria e eu conheço outra teoria e as duas teorias funcionam muito bem, mas essas teorias não casam uma com a outra, isso é um enigma para nós. Recebemos ainda Heleno Cunha, graduado e mestre em Matemática pela Universidade Federal do Pará e doutor pela UFMG. 2 pontos para ele. A gente vai falar de um negócio extremamente delicado, mas de uma maneira completamente lúdica, acessível, baseado em obras de arte. Os 2 professores serão responsáveis pelas oficinas sobre enigmas da ciência. Bom, muito obrigado a vocês pela presença aqui no 2 Pontos, viu? Bom, vamos falar um pouquinho sobre enigmas. O que viria a ser enigmas, tanto na física quanto na matemática? Bom,
na física a gente pode definir dois tipos de enigma. Para o público em geral, um enigma seria alguma coisa assim, fora do usual, que a gente poderia assustar com ele, como, por exemplo, do tempo poder correr de modo diferente para duas pessoas. Isso é um enigma que foge ao senso comum. Mas você pode também ter um enigma para quem é da área de física, de trabalhar, por exemplo, o tempo todo com uma determinada grandeza, que é considerada onda, e que de repente você é obrigado a transformar aquilo numa partícula, que é uma coisa completamente diferente. São enigmas que estão presentes e são coisas reais na física. Estão no nosso dia a dia, né? Daqui a pouco quero falar. falar. No nosso dia. Na matemática, é a mesma coisa? Bom, olá a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que a matemática é uma disciplina bastante temida pelos alunos. Eu diria que em matemática, para muita gente, quase tudo é um enigma, mas, a grosso modo, o enigma na matemática é o que o consenso diz, pode ser algo inusitado, pode ser algo desconhecido, pode ser uma surpresa. Já que você falou um pouco sobre essa dificuldade, né, ou esse medo das pessoas, de onde que vem esse medo e por que a razão de ter esse medo em estudar matemática? Tem alguns indicativos que podem nos dar uma ideia de onde vem. Em particular, aqui, eu diria que para a realidade brasileira, eu acho que o nosso ensino em geral é bastante ruim, tem várias deficiências. Eu acho que na matemática em particular ele se agrava. Ok, vamos falar um pouquinho sobre as atrações então do festival, falar o que vocês vão fazer lá, o que é essa coisa de desvendar os enigmas ou de trazê-los aí para as pessoas que às vezes não conhecem, né, não têm essa familiaridade com a ciência. Fala um pouquinho sobre o festival, o que vocês vão trazer. Pois é, Pablo. Eu vou estar apresentando nos 2 primeiros dias, dia 1º e dia 2, os enigmas do ponto de vista da física. Sendo que no primeiro dia nós vamos trabalhar mais a questão do muito pequeno, na verdade isso no dia 2, no dia 1º do muito rápido e muito massivo, onde a gente vai trabalhar a teoria da relatividade geral e especial, com relação à contração do espaço, dilatação do tempo, transformação de matéria em energia, e no segundo dia, sim, são problemas do muito pequeno e pouco massivo, onde entra então os enigmas relacionados à mecânica quântica. Bom, são vários enigmas, né, professor? Mas qual que você destacaria na física? Talvez com relação, por exemplo, à mecânica quântica, né, essa distinção entre onda e partícula, e quando surge a mecânica quântica para elucidar esses enigmas, surge uma abertura para a geração de toda essa parafernália que nós vivemos, que usamos hoje em dia, com a microeletrônica, daqui a pouco vai vir a nanoeletrônica, para toda essa aparelhagem de celulares, computadores, etc., mas que vem como produto da solução de enigmas que os físicos conseguiram resolver. Mas como é que ela está presente no nosso dia a dia? Ela está presente em praticamente tudo que nós temos com relação, como eu disse, da eletrônica, porque exatamente no trabalho de considerar um elétron que até, vamos dizer, antes da mecânica quântica era considerado uma partícula, transformá-lo em uma onda e essa onda ter propriedades específicas, gera toda essa maravilha da microeletrônica que nós temos hoje. Ou seja, o fato das pessoas não saberem do que se trata torna isso um enigma. No primeiro momento, isso era um enigma que ele foi solucionado pela física e a partir do momento que você entende, né, a coisa deixa de ser enigma, uma vez que você tem explicação para aquilo. E para a sociedade, ainda continua sendo um enigma, já que muita gente, embora tenha computador, celular, não sabe o que é e qual a importância? Muito boa a sua pergunta, Paulo, porque, do modo geral, a gente usa essa aparelhagem toda como um papagaio, sem entender o que está por trás daquilo. Então, é uma coisa interessante que a gente realmente faça uma divulgação como essa que está acontecendo agora na UFMG, para que o público tenha uma aproximação maior com relação à ciência, à tecnologia, e nós vamos dar vários exemplos nesse sentido, né? E se pudermos propagar isso mais ainda em cursos, né, de divulgação, essa coisa aos poucos vão se tornando parte da cultura geral. Você já dá alguns cursos, né, professor, há algum tempo, então tem digamos que esse costume assim de trazer a ciência um pouco para quem não conhece, para a sociedade, não é isso? Tem um curso que a gente dá exatamente para divulgação da ciência para o público em geral.
Agora, na matemática, qual que seria o principal enigma ou um que você destacaria, Heleno? Bom, acho que primeiro eu vou falar um pouco de como vai ser a dinâmica da participação da matemática nesse evento. As nossas atividades estão divididas em 2 blocos. Um primeiro bloco que constitui um ciclo de palestras, constituído por um ciclo de palestras sobre as obras de um artista holandês, o Escher. Esse ciclo de palestras, na verdade, é uma reedição. No ano passado, Belo Horizonte recebeu uma grande exposição com as obras desse artista. O viés matemático, a abordagem matemática na obra do Escher é muito grande e é muito frutífera. Então, o Departamento de Matemática conseguiu promover em parceria com a Fundação Clóvis Salgado esse ciclo de palestras falando sobre o aspecto matemático que se pode abordar nas obras do Escher. E esse aspecto matemático pode ser inusitado, mas nas palestras eles foram contados de maneira muito simples. E nos pareceu apropriado reeditar essa sequência de palestras nesse evento, porque é uma boa maneira de poder ver vários conceitos matemáticos até complexos, até alguns deles assim que fazem parte de linhas de pesquisas atuais, poderem ser expostos de maneira lúdica, com um mote artístico, e foi uma experiência muito interessante, por isso nos pareceu bastante oportuno poder reeditar isso. A outra parte que vai ser uma oficina, né, prática, um negócio bastante interativo de construção de poliedros, onde vamos aprender a construir os poliedros usando uma técnica bem simples, com materiais cotidianos, e de posse dos objetos em mão, poderemos aproveitar para estudar um pouco de matemática, né, para ver alguns conceitos que normalmente são abstratos, ali de maneira bastante simples. Você, inclusive, tem, né, um objeto que é um poliedro. Sim, eu aproveitei aqui, trouxe um dos que pretendemos ensinar a fazer. Então, a ideia é ensinar como é que se faz isso e poder abordar vários conceitos matemáticos que estão aqui, né, me parecem bastante interessantes. Agora, enigma. Qual o enigma da matemática que você destacaria? Assim? Olha, algo que seja ainda um desafio. Bom, nós teremos 5 palestras do Escher, né, e a obra do Escher é muito complexa, ela brinca bastante com a nossa intuição, com a nossa percepção de mundo, e aparecem coisas assim extremamente paradoxais. E vai ser um bom bate-bola poder olhar esses paradoxos que surgem naturalmente do ponto de vista matemático, mas ainda assim acessível ao grande público. Então, eu poderia destacar, por exemplo, a questão dos mundos impossíveis que surgem em sua obra, né? Como a matemática pode dar uma explicação para isso. Outra coisa interessante também que tem é a conexão com a geometria hiperbólica, com a geometria projetiva, enfim. Mas você fala aí, parece um pouco difícil, né? Para quem está em casa, como é que é isso? O nome é difícil. Uhum. É claro que o nome é difícil. Aí que está a palestra, porque ela vai tratar algo que realmente tem o seu grau de dificuldade, o seu grau de abstração. Até na história da humanidade, esses conceitos custaram um certo tempo para serem entendidos e formalizados, e é uma grande oportunidade de olhá-los do ponto de vista lúdico, né, com obras visualmente impactantes. Tem um aspecto interessante que eu gostaria até de complementar aqui, é que na própria física e no curso nós vamos ter, no primeiro dia, quando nós falamos, por exemplo, de deformação do espaço, né, em que nós não trabalhamos, a física trabalhou, vamos dizer, a humanidade trabalhou com a geometria euclidiana, até que surgiu a teoria da relatividade do ponto de vista pragmático, né? Teorias, vamos dizer, de matemática, de geometrias hiperbólicas, né? Elas são anteriores à relatividade, mas na relatividade a gente mostra que no próprio mundo que nós vivemos, você tem também uma geometria que não coincide mais com a geometria euclidiana. Então, nesse aspecto, o próprio curso vai mostrar, do ponto de vista da física, possibilidades de geometrias que não são as corriqueiras, né? Então, é um enigma também que não vale a mais Euclides. E aí, quando vierem, né, essas palestras do Mauritius Escher,
que é esse artista, né, que esteve aí no Palácio das Artes e que o Departamento de Matemática tanto valoriza, né, essa discussão, é mostrar que há um lado prático na vida e no universo com relação a essa possibilidade de geometrias não euclidianas. Você disse aí da teoria da relatividade, que é super famosa na física, né, professor? O que tem dela de enigmas que a gente pode colocar aqui para o público poder saber? Bom, eu comecei falando da questão do tempo, né? Que o tempo pode correr de modo diferente para duas pessoas ou dois observadores diferentes. E no nosso dia a dia nós já temos isso quando, por exemplo, você tem um GPS, em que o GPS que está no seu carro ou no seu relógio tem que comunicar com o satélite. O tic-tac do relógio, o tic-tac, vamos dizer, do seu GPS aqui na Terra, ele tem um tic-taquear mais lento do que o tic-tac do sistema lá do satélite. E para que eles conversem, vamos dizer, tendo tic-tacs de tempos diferentes, vamos dizer, aqui anda mais devagar. Qualquer relógio, seja físico, químico, biológico, ou o que está lá no satélite, que tem um tic-tac mais rápido, ele tem que ter correções relativísticas. Já é influente? Já é influente? Já tem que dar o desconto aí para corrigir o negócio? Você tem que dar o desconto o tempo todo e em tempo real. Senão, o erro atualmente no GPS são de 10 metros aproximadamente. Se você não faz essa correção, no fim de um dia você não sabe se você está no estúdio da TV UFMG ou se você está, por exemplo, para lá do viaduto de São Francisco, talvez na Praça 7, enquanto que nós estamos agora na Pampulha. Tem o paradoxo dos irmãos gêmeos, né? Queria que você explicasse. É bem dentro dessa linha também, professor? Também é dentro dessa linha e é pela mesma razão. Quando você tem uma pessoa, um objeto, um relógio dentro de um referencial acelerado, a Terra, por exemplo, é um referencial acelerado, embora a aceleração baixa, 9,8 metros por segundo ao quadrado, mas é suficiente para o relógio atrasar um pouquinho. Mas se, por exemplo, você tiver dois irmãos gêmeos, um fica aqui na Terra, nessa baixa aceleração, um outro é mandado para o espaço com alta aceleração, supondo que ambos tenham 20 anos de idade. Se o que for acelerado com alta aceleração, durante 10 anos ele vai acelerando, depois para e volta em direção à Terra, acelerando também. Depois de mais 10 anos no referencial da Terra, esse irmão que está aqui na Terra vai estar com 20, com mais 20 de tempo que passou, estaria com 40 anos. No entanto, o outro vai voltar com 30 anos, por exemplo. Ou seja, os tempos correm diferente. Ok. Na matemática tem alguma coisa nesse sentido? Alguma coisa que seja muito difícil? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Algum enigma que acaba confundindo as pessoas e que talvez aplicando no dia a dia fique mais fácil de entender, professor? Tem. Toda ciência, tudo na nossa vida tem coisas difíceis. Né? A matemática, em particular, também tem. O que eu poderia destacar, que vai ser uma boa oportunidade no Escher, né, é a história das geometrias não euclidianas. Então, quer dizer, geometria euclidiana é a nossa geometria do dia a dia, que está presente nas nossas construções arquitetônicas, na construção dos nossos objetos de uso doméstico, ou na, construção de uma ponte, enfim. E é uma geometria de grande êxito que data da época de Euclides, quer dizer, muito anterior a Cristo. Então, é uma concepção de mundo, né, extremamente impregnada na nossa vida, né, tão impregnada que ao ponto de, às vezes, nem percebermos a sua importância e a sua utilidade. Né? De que forma que ela é aplicada? Isso, aplicada como a gente está acostumado, então em problemas de agricultura, na nossa arquitetura, enfim. O rompimento disso, quer dizer, o entendimento, né, para perceber que essa não é o único tipo de geometria que existe, foi um longo caminho não só para a matemática, mas eu diria para o intelecto humano. Tá bom? Então foi uma passagem demorada, envolveu grandes mentes, que culminou assim num entendimento bem claro apenas no século XIX.
É interessante você dizer isso, porque esses enigmas, né, que vocês vão mostrar nas oficinas é resultado de um trabalho de muito tempo e de vários cientistas, não é isso? Sim. E o barato é esse, né? A gente vai falar de um negócio extremamente delicado, mas de uma maneira completamente lúdica, acessível, baseado, né, completamente apoiado em obras de arte. Esse é um dos aspectos. Vão ter outras coisas, porque são 5 palestras, temas diversos, tá bom? Então eu gostaria de destacar esse. Ótimo. Agora, outro enigma da física é o buraco negro, né? O famoso buraco negro. Fala pra gente o que é o buraco. O buraco negro, que até mais cedo nós estávamos conversando a respeito disso, porque o buraco negro era um enigma, aliás, no tempo de Einstein, ele próprio achava que poderia não existir, não ser possível. Mas antes dele, no período do Newton, já havia conjecturas com relação ao que eles chamavam de estrela negra, que seria uma estrela ou uma grande massa que absorveria a luz e que a luz não conseguiria escapar. É muito fácil de entender. Eu tenho aqui, por exemplo, uma caneta na mão. Se eu jogar com uma certa velocidade, ela sobe e, dependendo da velocidade, ela vai parar numa certa altura ou mais alta. Se eu lançar com uma velocidade muito grande, essa caneta vai sair fora do campo gravitacional da Terra. No caso da Terra, essa velocidade tem que ser de 11 km por segundo. Tá? Um pouco mais do que daqui na Praça 7, tá? Talvez daqui no bairro da Serra, em 1 segundo, só que para cima. Mas se a massa do planeta ou da estrela for muito grande, essa velocidade pode se aproximar do valor da velocidade da luz. E se ela superar a velocidade da luz, aí nem a própria luz consegue escapar. Isso é o buraco negro, que recentemente, no dia 20 de janeiro agora, o próprio Stephen Hawking, que é um dos maiores defensores de teóricos relativo aos buracos negros, acha que eles, de fato, não existem, ou podem não existir. Então, esse é mais um enigma que nós temos na própria física. E por que ele disse isso? Ele disse isso por causa de um outro enigma, que é o segundo tipo de enigma que eu falei. Quando você tem uma teoria, os físicos, aí é um enigma, talvez que não está no alcance geral do grande público, mas que para os físicos aquilo ali é uma contradição. Quando eu conheço uma teoria e eu conheço outra teoria, e as duas teorias funcionam muito bem, mas essas teorias não casam uma com a outra, isso é um enigma para nós. Então nós temos a mecânica quântica, que resolve com absoluta precisão, com a precisão fantástica, diversos problemas da física, por exemplo, ligados à microeletrônica, igual eu falei. Previsões assim fantásticas, tudo certinho. E nós temos a teoria da relatividade geral, que lida com o universo, que lida com as distorções da luz, com lentes gravitacionais. Escalas maiores, não? Com escalas maiores, que trabalha e lida com o universo do contínuo. Previsões também fantásticas que, assim, com um grande número de casas decimais, a teoria prevê. No entanto, essas duas teorias são incompatíveis. E para resolver a questão do buraco negro, uma das duas tem que estar certa. E a outra errada, ou ambas erradas. Não tem jeito das duas estarem certas. Então, esse enigma... Resolve em que sentido? No sentido de dizer se existe ou não existe? Pode ser que essas teorias sejam incompletas, uma das duas ou ambas. Né? Quem defende a teoria da relatividade diz que a mecânica quântica é incompleta. Isso era o voz corrente, por exemplo, Einstein considerava dessa maneira. Mas isso não está resolvido na física. Nós, físicos, utilizamos as duas teorias com alta precisão, prevendo coisas com bastante exatidão. No entanto, uma das duas ou ambas devem estar erradas. E isso é muito normal de acontecer, essa releitura? Isso é uma coisa interessante, porque é por conta desses paradoxos, vamos dizer, ou desses enigmas que a ciência anda. No momento em que surgir... Primeiro, tem que haver experimentos em larga escala e exaustivamente, para que novas teorias ou complementos das antigas teorias surjam. E quando isso aparece, você pode ter um salto qualitativo, mostrando que há uma nova teoria dando lugar à antiga ou às antigas. Né? Então, isso daí é um propulsor
para o desenvolvimento científico e do conhecimento, né, da tecnologia também que vem logo em seguida. Você falou um pouco do Einstein, né? Eu queria pegar agora algum matemático, porque eu vi que na palestra de vocês vão ter um pouco falando sobre a biografia de alguns matemáticos, de alguns cientistas. Você destacaria algum matemático que tenha contribuído, Descartes, por exemplo, enfim, alguém que tenha eu descarto. Tem numa das palestras, vai ter um colega nosso que vai falar sobre a questão da simetria e vai também falar um pouco sobre algumas obras conhecidas. Em particular, ele vai falar do Palácio de Alhambra, que é um palácio da época dos mouros, que tem na Espanha, bastante conhecido, é extremamente ornado e com várias coisas. Então, na teoria da simetria, é possível hoje formular, de um ponto de vista matemático bastante preciso, que, num certo sentido, existe apenas uma quantidade finita de maneiras de pavimentar o plano. Então, onde eu entendo uma pavimentação como sendo simplesmente uma maneira de cobri-lo, como, por exemplo, cobri-lo por azulejos, quadrados, retangulares ou outras formas geométricas. Então, o surpreendente disso é que, ao visitar exemplos de tipos de simetria que se encontram em Alhambra, né, podemos visualizar todas as 17 possibilidades que acontecem. E, obviamente, que quando isso foi feito não se tinha a tecnologia, a linguagem e a formulação teórica que nós temos hoje em dia, e tampouco podemos dizer que os artistas que fizeram isso não conheciam essa teoria, né? Então, o desvendamento disso aconteceu com a criação de uma nova teoria, feita por um matemático francês chamado Galois, de uma maneira extremamente surpreendente. Uma história bonita, trágica também, né? E vamos ter a oportunidade de entendê-la assim, de maneira bem legal. Contada. Ou seja, existem várias histórias, né, por trás dessas teorias. Vou pedir a sua ajuda agora, professor, para a pronúncia aqui alemã de um outro enigma, que é o gato de Schrödinger. Então, conta para a gente qual é esse enigma. Esse é um outro enigma. Isso daí é uma coisa muito interessante, inclusive nesse curso que você falou, que eu dou de divulgação científica, que é o Einstein no terceiro milênio, a gente trabalha bem essa questão, tem uma aula inteira que a gente dedica a esses paradoxos, né? O gato Schrödinger, ele está ligado à questão da incerteza que existe na física quântica, ou na mecânica quântica. Segundo a mecânica quântica, você tem uma indefinição em relação a uma determinada possibilidade até o momento que você vai lá e observa se aquela possibilidade aconteceu ou não aconteceu. Esse grau probabilístico que aparece na mecânica quântica, ele apareceu em cima de uma equação proposta pelo Schrödinger, Erwin Schrödinger é o nome dele, mas é uma equação que resolve os problemas, mas ela não tem o caráter probabilístico na origem. Schrödinger não dava essa ideia de probabilidade. É a mesma coisa, eu vou dar o exemplo do paradoxo do gato, porque aí o público certamente vai poder entender melhor. Ele não gostava da ideia... Só uma coisa, o gato é por isso, é porque ele usou... Um gato dentro de uma caixa. Né? E vocês vão ver que realmente cai num paradoxo, porque ele propôs, então, para desbancar um pouco desse caráter probabilístico que foi dado à equação dele pelo Max Born, que é contemporâneo, né? Contemporâneo de Heisenberg, Bohr, o próprio Schrödinger, Einstein, etc. Ele falou no seguinte absurdo, que viria por conta da mecânica quântica. Se você colocar um gato dentro de uma caixa, totalmente fechada, e tiver dentro dessa caixa uma substância que possa ter um decaimento radioativo, que no final de 1 hora ela tem 50% de chance de ter acontecido essa reação, uma reação qualquer radioativa, por exemplo, e 50% de chance de não acontecer, então teria, com relação ao destino do gato, as seguintes possibilidades. Se a reação acontecer, ela dispara um mecanismo que vai liberar um gás venenoso e o gato vai morrer.
Se, no entanto, aquela reação não acontecer, 50% de chance de não acontecer, não vai acontecer o mecanismo, a substância venenosa não vai sair e o gato vai estar vivo. Após 1 hora, você pergunta para um físico quântico que acredita nessas probabilidades. O gato, nesse momento, vai estar vivo ou morto? O físico quântico vai falar, bom, ele está numa mistura de estados que ele estará 50% vivo e 50% morto. Como é que eu vou saber se ele está vivo ou morto? O único jeito de saber é abrindo a tampa da caixa. E aí você tem o que chama-se colapso da função de onda, como gato vivo ou como gato morto. Mas antes disso, a natureza não tem como revelar essa possibilidade. Então, a mecânica quântica trabalha com probabilidades. Ou seja, só para ficar claro, então ela trabalha com as duas possibilidades, ela não descarta nenhuma delas. É o gato estar vivo e morto, e não ou vivo ou morto. Como é que é isso? Não, ele está, exatamente, ele vai estar no estado combinado de vivo e morto. Existe uma outra teoria aí dos multi-universos, né, proposta por Everett, que diria o seguinte, num universo, se você abrir a tampa e ele estiver vivo, nós estamos seguindo o universo do gato vivo, mas certamente naquele mesmo momento inicia-se um universo paralelo com o gato morto, porque as duas possibilidades têm que existir simultaneamente. Isso é um dos mistérios da mecânica quântica, que o Einstein mesmo não gostava, o Schrödinger não gostava também desse caráter probabilístico, porém, nos anos 80, foram feitas experiências que provam que paradoxos como esse, ou da não localidade no universo, ser uma realidade. Ou seja, eu mexo aqui na cadeira e do lado de lá, instantaneamente, alguma coisa percebe. Por exemplo, instantaneamente, mais rápido do que a luz poderia comunicar. Então, tem muita coisa esquisita para ser revelada ou para ser entendida, que os próprios físicos se sentem muito assim, incomodados. Ótimo, e algumas pessoas vão se incomodar também lá no Centro Cultural, e isso é muito bom, né? Eu acho que eles não vão se incomodar, questionem, perguntem. A ideia é trazer essas possibilidades, mas como o Heleno está falando, né, de uma maneira lúdica, claro, né? Mas é bom para informar ao grande público, né? Esperamos que o grande público realmente venha nos ver, ouvir, para a gente falar um pouquinho mais da modernidade, né? E também, até mesmo do que está por trás, como eu falei, da parafernália, dos equipamentos que a gente usa, né? Quero agradecer demais a presença de vocês, a disponibilidade por vir. Muito obrigado. E voltem sempre, voltem outras vezes, depois do festival em si. Enfim, estão sempre convidados aí para poder vir para o Dois Pontos, tá? Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer muito ao convite da TV UFMG, o próprio convite do professor Alfredo, que nos chamou para poder fazer essa apresentação e também por estar falando aqui com vocês, com esse grande público. Obrigado. Ok, também agradeço, aproveito para agradecer ao Alfredo. Bom, o programa de hoje termina aqui. Lembrando que a TV UFMG vai transmitir, ou melhor, vai cobrir o Festival de Verão com flashes direto do Centro Cultural. A gente se encontra por lá. Para saber tudo sobre o festival e também a programação completa, é só acessar o site www.ufmg.br/Festival de Verão. Para você, uma boa noite. A gente se vê semana que vem. Até lá!